Onde você estava no dia 23 de julho de 2010, às 8h22 da noite? Olá, internet! Pois é, você piscou e já vai fazer 10 anos em julho da criação do One Direction. Mas o motivo desse vídeo é que está rolando muitos boatos sobre uma reunião de One Direction. Será que isso vai acontecer, meu anjo? Então, pra entrar nesse clima de nostalgia e de emoção das Directioners do mundo todo, resolvi fazer um 20 fatos de One Direction. Eu tenho certeza que muitos fãs já sabem de tudo que eu vou falar nesse vídeo, mas esse vídeo é pra gente ter esse momento nostálgico, pra cair aquela lagriminha no canto do olho, pra você colocar o seu macacão da One Direction de novo, pra você abraçar o seu boneco, pra você ouvir os álbuns novamente. Então eu já vou começar falando dessa reunião, desse boato de reunião que já tá rolando aí há alguns meses. Mas esse assunto voltou à tona porque na última semana, Harry, Liam, Niall e Louis voltaram a seguir o Zayn no Twitter, além do próprio perfil do One Direction. Então isso daí já é um indício, assim... Por que tá rolando essa movimentação? Ei, volta aqui! Além disso, o nome do Zayn voltou a aparecer como integrante do grupo na busca do Google. E o Google, meus anjos, é a voz de Deus. Não é mesmo? Além disso, o site da banda foi reativado em janeiro desse ano, o que acendeu a chama da esperança dos fãs. Será que é uma comemoração de 10 anos no dia 23 de julho? Tá logo aí? Será que é uma live comemorativa? Será que é uma live em tempos de coronavírus para dar aquela agitada e arrecadar doação? Que a gente sabe que o One Direction é bom nisso? Será um documentário? A internet está atenta. E os meninos já deram algumas esperanças também para as fãs. Em maio de 2019, o Louis falou que uma volta era inevitável. Quem deu mais informação foi mesmo o Liam, numa entrevista ao City Times em Dubai. Ele estava falando sobre os shows, sobre relembrar os shows com One Direction. E ele disse o seguinte sobre a última vez que ele fez show em Dubai junto com os meninos. Acho que nós filmamos aquele show e será parte de um documentário por volta de um aniversário. Que aniversário é esse, gente? Só pode ser 10 anos, né? Vai vir coisa aí, tô falando. E rolaram duas lives agora que deram um pouco de esperança pra gente. O Liam fez uma live no dia 19 de abril com o DJ Alesso e ele foi muito questionado sobre os meninos, sobre o assunto, e ele disse que tem feito FaceTime com o Niall e que os meninos estão todos em Londres. Nós estamos tentando organizar o primeiro FaceTime do grupo com os meninos no momento. Eu não posso dizer muito. Louis me repreendeu por revelar um pouco dos nossos planos outro dia. E ele ainda fez uma brincadeira dizendo que o DJ Alesso poderia substituir o Zayn. Join the band. E no dia 20 de abril, segunda-feira dessa semana, o Niall fez uma live. E aí o Liam entrou na live e começou a chamar a atenção do Niall, querer ser chamado tipo um fã. E eles trocaram uma ideia e bateu aquele quentinho no coração. Eles conversaram sobre o que eles têm feito na quarentena e também sobre o One World Together at Home, que eles participaram daquele grande festival que reuniu vários artistas e somente o Liam e o Niall do One Direction participaram. E o Niall ainda brincou que nem quando eles estão sem fazer nada, os meninos conseguem se reunir. No, I spoke to him a couple of days ago, yeah, in that WhatsApp group. E será que eles ainda têm um grupo com os meninos? Ai, meu Deus, gente, queria ser uma mosquinha pra ver isso aí. Eu acho que vai rolar alguma coisa em julho. O que vocês acham? Comentem aí. Então, falando em quentinho no coração, vamos relembrar daqueles tempos, daquele comecinho. Repito a minha pergunta, o que você estava fazendo no dia 23 de julho de 2010, quando One Direction foi reunido? Como a gente sabe, os meninos participaram individualmente do X Factor em 2010 e aí eles foram juntados como um grupo para continuarem na competição. E aí depois os meninos logo se deram muito bem e a primeira reunião deles foi na casa do Harry, que inclusive foi quem teve a ideia pro nome One Direction. E numa entrevista sobre o significado do nome, ele falou que eles estavam jogando várias ideias de nomes, se chama brainstorm no jornalismo, você vai jogando um monte de ideia até que pinta uma ideia. E aí no meio de todos esses nomes, veio a ideia do Harry pra One Direction, que devia ser uma variação dos outros nomes que estavam rolando, e aí todo mundo curtiu, acabou que ficou. Mas esse nome acabou dando um probleminha depois, porque tinha uma banda na Califórnia com esse nome, e aí eles processaram os meninos por danos e quebra de direitos autorais, pedindo $1 milhão. O processo rolou, e a banda da Califórnia acabou perdendo o processo. Parece que ficou numa boa, parece que até rolou um acordo entre eles lá, e a banda americana ficou suave e trocou de nome para Uncharted Shores. A primeira apresentação dos meninos como banda foi na casa do Simon Cowell, em Marbella, na Espanha. O Simon era o jurado da categoria bandas, e aí
O Simon Cowell, junto com a sua convidada, que era a Sinita, na ocasião, tinham que escolher quem que ia pro próximo passo, quem que ia passar daquela fase. A grande curiosidade desse dia é que, antes da apresentação, o Lewis pisou no ouriço do mar e ficou com o pé machucado. É um momento muito fofo, que os meninos ficaram tensos, achando que isso poderia prejudicar a apresentação deles. E aí eles até carregam o Lewis pra ele ir até a casa. E aí os meninos se apresentaram, arrasaram cantando Torn, da Natalie Imbruglia. E aí é muito fofo ver eles se apresentando hoje, gente. Super desajeitados, meio durinhos, com uma cara um pouco tensa. O Lewis de chinelo, meio mancando com as ouriças do mar. O Harry com aquele cachecol clássico, aquele sapatinho meio esquisito da Vó Lourdes, sabe? Ai, gente, que fofura. E aí eles passaram. Mas, infelizmente, eles ficaram em terceiro lugar. E eu me lembro como se fosse ontem, quando o Zayn respondeu a pergunta do que eles fariam daqui pra frente. E o Zayn respondeu: We're definitely gonna stay together. This isn't the last of One Direction. Com certeza, a parte mais legal da época de X Factor eram os video diaries. Os meninos sempre se reuniam numa escada e gravavam um vídeo respondendo aos fãs. E nesse momento eles mostravam muito sobre a intimidade deles e revelavam mais sobre o perfil de cada um. Era nesses vídeos também que rolavam várias zoeiras que acabaram virando marcas até do grupo e dos fãs. Teve uma vez, por exemplo, que o Lewis falou que gostava de meninas que curtiam cenouras. I like girls who eat carrots. Bem peculiar, provavelmente uma zoeira, mas pra que ele foi falar isso? Depois disso, ele começou a receber muita cenoura. A galera mandava cenoura de presente pra ele. E aí depois teve um vídeo que ele falou: Pô, se eu soubesse, teria falado que eu gosto de meninas que gostam de Lamborghinis. Mas essa situação rendeu tanto e virou um clássico aí do One Direction, que o Lewis até se vestiu de cenoura num show. E outro momento que foi clássico, que marcou a história do One Direction, é a música What's Happening Boys. Essa música surgiu junto com o preparador vocal do programa e na letra ele zoou os meninos One Direction. What's happening, boys? What's happening, boys? Essa música viralizou, rendeu muitos memes e com certeza vai ser lembrada pra sempre pelas fãs do One Direction. Mas vamos falar de sucesso mesmo? De hitzão? De hino? Quando acabou o programa, os meninos conseguiram um contrato com a gravadora do Simon Cowell, que continuou apostando neles, e já em setembro de 2011 eles lançaram a primeira música pós-X Factor, What Makes You Beautiful, na Europa, que acabou rendendo pra eles muito sucesso e o primeiro Brit Awards da carreira da banda. Em 2019, o Liam até postou um TBT desse momento com a legenda: Uou, 7 anos desde que ganhamos nosso primeiro Brit. Muitas coisas mudaram, mas como família vocês continuaram com a gente em todas as nossas carreiras individuais. É um sonho ter vocês em nossas vidas e uma honra fazer parte da de vocês. E em fevereiro do ano seguinte, What Makes You Beautiful foi lançado nos Estados Unidos. E esse é um marco na carreira de artistas que não são dos Estados Unidos, porque geralmente quando isso acontece é que a carreira explode pro mundo todo, e foi o que aconteceu com One Direction. Durante todas as turnês do One Direction rolaram vários momentos fofos e engraçados que marcaram todos os fãs. Pra começar, vale lembrar daquela falta de equilíbrio do Harry, que sempre caía no show, e isso rendeu até compilados de vídeos dele caindo. Sem falar às vezes que eles fizeram guerrinha de água no palco, esse era um clássico. Também um momento clássico e emocionante era na hora de Little Things. Nessa música todo mundo levantava o celular com as luzinhas, era um momento muito lindo e muito especial. É claro que tinham muitos outros momentos marcantes de todos os shows, você pode adicionar aí nos comentários. Vamos fazer esse comentário ser algo super colaborativo desse vídeo, porque é claro que eu não consigo falar de tudo aqui, né? Um momento que faz artistas, principalmente britânicos, perceberem que estão muito famosos é quando eles são convidados para cantar com a rainha, e isso aconteceu em 2012 com os meninos. Eles foram convidados para cantar na Royal Variety Performance, para homenagear a rainha Elizabeth II. E eles cantaram Little Things, que estava muito em alta na época. 2 anos depois, foi a vez dos meninos conhecerem outros membros da família real britânica, Kate e William, e eles ficaram ainda mais nervosos.
Durante toda a carreira do One Direction, não faltaram comparações aos Beatles e ao sucesso dos Beatles. Até porque é um grupo de garotos britânicos que fez muito sucesso, um fenômeno. E em 2015, aliás, o One Direction quebrou um recorde dos Beatles. Até então, os Beatles era a banda britânica com o maior número de estreias dentro do top 10 da parada Billboard Hot 100, que é a parada principal de singles, com um total de 4 singles. Até que com o lançamento de Perfect do One Direction em 2015, eles quebraram esse recorde. Eles conseguiram emplacar 5 singles no top 10. Além de Perfect, teve Drag Me Down, Story of My Life, Best Song Ever e Live While We Are Young. Eles também bateram muitos outros recordes, vou aqui até bater palma. Mas é claro que com todo sucesso também vem a parte difícil, né? Quem assistiu ao filme This Is Us viu como era a rotina dos meninos, que era bem corrida, né? Essas viagens em turnê, enquanto gravavam o álbum, demoravam pra voltar pra casa, não tinham muito tempo livre fora desse trabalho, muitos shows. O Harry disse no filme que eles tinham vezes que eles não conseguiam aproveitar tudo, que eles não conseguiam aproveitar a vida deles paralela ao trabalho. E teve uma vez que ele deu uma entrevista onde ele até chorou falando sobre os julgamentos, que era muito difícil de lidar com as críticas e os julgamentos, além de todo o resto. Em uma biografia que o Zayn lançou depois de sair do One Direction, ele contou sobre problemas que ele teve com ansiedade e distúrbios alimentares. Aí ele falou nessa biografia que quando ele vê imagens dele em novembro de 2014, antes da última turnê, ele consegue ver como ele tava. Por causa da ansiedade, ele já chegou a cancelar shows na sua carreira solo. Em entrevista ao The Guardian, em 2019, o Liam se abriu também falando sobre problemas com álcool que começaram durante o período do One Direction. Fazer show para as milhares de pessoas, então ficar preso sozinho em um país onde você não pode ir para lugar nenhum, o que mais você faria? O minibar está sempre lá. Em outra entrevista, ele contou que a solidão da fama quase o matou e que ele já teve pensamentos suicidas. Ele também contou em 2019 que ele fez várias terapias para ajudar ele a lidar com isso. Se teve uma coisa que rendeu polêmica sobre os meninos, foram os namoros e os lances deles. Foram muitos aí durante esse tempo, mas eu vou citar alguns aqui que mais se destacaram. Bom, primeiro sobre o Harry, teve o namoro dele com a Caroline Fleck em 2017. E aí rolou toda uma polêmica por causa da diferença de idade, porque ele tinha 17 anos e ela 31, então falavam muito sobre isso. Teve também o namoro com a Taylor Swift, um famoso namoro com a Taylor Swift, e falam que algumas músicas da Taylor são sobre o relacionamento com o Harry, como por exemplo Style, Out of Woods, I Knew You Were Trouble, I Wish You Would, e que o Harry teria respondido com o single Perfect em 2015. E com o single Two Ghosts, que também seria para Taylor Swift. Ele também teve um namoro com a Kendall Jenner, que rolou entre 2013 e 2014, e depois parece que 2015 e 2016 também. Já com o Lewis, o relacionamento que mais chamou a atenção foi com a Eleanor Calder, que teve idas e vindas, e também vale ressaltar que ele teve um filho, o Fred, com uma menina chamada Brianna Jungwirth, em 2015, e o menino é a cara do Lewis, é muito igual. E aparentemente foi só um lance que eles tiveram. Quem também virou pai foi o Liam Payne, em 2017, com a ex dele, a cantora Cheryl Cole. Eles dois juntos tiveram o baby chamado Bear. O relacionamento deles durou 2 anos e também foi um relacionamento bem acompanhado pelos fãs. Sobre o Niall, já rolaram boatos de relacionamento com várias famosas, como Selena Gomez, Ariana Grande, com a Ellie Goulding também, mas aparentemente o relacionamento mais assumido e duradouro foi com a Hailey Stenfield entre 2017 e 2018. Já Zayn chegou a noivar com a cantora Perry Edwards do Little Mix, eles ficaram juntos de 2011 a 2015, eles chegaram a morar juntos, o Zayn tem uma tatuagem da Perry no braço e o término do relacionamento deles parece que foi bem complicado. De acordo com uma entrevista ao The Sun, teria acontecido por meio de uma ligação, a Perry teria recebido uma ligação do Zayn terminando tudo e já que eles moravam juntos ela não tinha muito pra onde ir e parece que ela ficou arrasada com essa situação. E logo depois, ainda em 2015, no mesmo ano que ele terminou com a Perry, ele engatou um namoro com a Gigi Hadid, o que deixou as coisas ainda mais tensas pra Perry, né? E aí esse relacionamento teve algumas idas e vindas e eles estão juntos até hoje. Mas uma coisa muito marcante do One Direction foram os bromances. O bromance nada mais é do que uma relação entre brothers, entre amigos, que não envolve relação sexual ou amorosa. E os fãs do One Direction criaram vários bromances. Não podia aparecer uma dupla junta, mais próxima, que já criava nome de chip pra bromance.
Mas o mais forte, o mais famoso entre eles foi o Larry Stylinson, o bromance entre Harry e Louis. Mas o negócio foi bem além mesmo do bromance. Muitos fãs acreditaram e acreditam até hoje que eles tiveram um relacionamento real, amoroso, porque eles eram muito próximos, principalmente no início do programa e principalmente depois, quando eles dividiram um apartamento. Então muita gente acredita que eles realmente tiveram alguma coisa, mas que não assumiam por causa do grupo, por causa da fama e por causa de todo o One Direction. Inclusive muitas fanfics sobre os dois foram feitas. Tem muita gente que acha que a letra de Sweet Creature do Harry foi escrita pensando em Louis, porque diz mais ou menos assim na letra: nós começamos 2 corações em uma casa, é difícil quando a gente discute, nós somos teimosos, eu sei, mas ó, doce criatura, aonde quer que eu vá, você me traz de volta pra casa. Em uma entrevista pro programa de rádio chamado Cooper Lawrence Show, perguntaram pra ele se a música Sweet Creature era pro Louis, e aí ele respondeu bem enigmático. As pessoas sempre vão querer saber sobre o que são as músicas, e eu não acho que devo dizer que elas estão erradas ou que sentem em relação à música, mesmo que elas não estejam certas. Se você realmente prestar atenção na letra, vai entender sobre o que ela fala, e deixo isso no ar. Ele jogou e saiu correndo, né, gente? Ele deixou margem aí pra interpretarem o que quiser. E essa história nunca morreu de fato, porque no ano passado a gente teve a estreia da série Euforia. Teve uma cena da série que trouxe Larry de volta, inclusive numa cena de sexo animada. E isso foi bem polêmico, teve muita gente achando desrespeitoso, inclusive o Louis, que se manifestou sobre isso. Ele contou ao The Guardian que não gostou disso e que tá cansado dessa história. E aí, quando o episódio foi ao ar, ele tweetou dizendo: eu posso dizer categoricamente que eu não fui contatado, nem aprovei isso. Olha, tenso, hein, gente? Se Larry existiu alguma vez ou não, nunca saberemos. E isso fica no imaginário dos Directioners. Olha, se você acha que o talento dos meninos só foi aproveitado na música, você está muito enganado, porque eles atuaram sim. Quem são esses atores? E a primeira vez que eles participaram de alguma coisa atuando foi em iCarly, em 2012, interpretando eles mesmos. Eles iam fazer um show como One Direction lá no episódio. Foi no segundo episódio da 6ª temporada e eles tiveram que atuar um pouquinho, o que fez com que achassem um pouco questionável aí a atuação deles. Eles iam se apresentar como banda One Direction, mas o Harry acaba ficando doente com vermes selvagens. E aí, gente, a atuação do Harry, parabéns, sério. Ele melhora, mas finge que ainda tá doente pra Carly continuar cuidando dele. Ai, gente, maravilhoso, sério, que atuação. Mereceu um Oscar. Wait, could I have some more fruits? Além disso, eles participaram de várias sketches do Saturday Night Live. Can I have this dance with you? Oh my God. O clipe Best Song Ever também exigiu muita atuação e talento deles, que eles interpretaram personagens. E digo mais, tem um personagem ali que hoje não seria o mesmo personagem. Teria uma troca aí, porque seria bem polêmico. Vou falar por quê. Os personagens dele, os nomes dos personagens dele tinham uns trocadilhos, por exemplo. O Niall era chamado de Harvey. E Harvey foi uma paródia com o diretor Harvey Weinstein, que é o produtor de Hollywood, que foi indiciado com vários processos de assédio em Hollywood, e foi por causa dele, do caso dele, que desinvestou o movimento Me Too. Então esse cara é ele. E naquela época eles nem imaginavam, e fizeram essa homenagem aí que hoje fica um pouco chata, né? O diretor falou também que fez com que eles dançassem umas danças bem toscas pra zoar com isso, porque o One Direction nunca foi bem nas coreografias, nas danças. Essa era inclusive uma zoeira com eles. E boy band, que é boy band, tem que ter produto, tem que ter lojinha. E isso foi um sucesso demais entre os fãs. Eles lançaram várias coisas. Foram 4 perfumes, várias biografias, anuários, calendários, livros de pôster, produto de higiene, maquiagem, qualquer produto que você pode imaginar, eles lançaram, oficial ou não oficial. Dava pra comprar em lojas que vendiam, na internet, mas o mais legal mesmo era ir até a One Deal World. Eram as lojas pop-up que abriam durante um período curto de tempo pelo mundo todo. Era toda uma experiência, desde a fila gigantesca até o letreiro, vários produtos. Era o sonho de qualquer fã. E lá nessas lojas dava pra encontrar alguns produtos exclusivos e coisas que faziam muito sucesso, como os onsies, que eram aqueles macacões
que nessa época bombavam, nossa, a galera usava muito esses macacões, era muita febre, inclusive os meninos. E também o que era muito sucesso eram os meninos de papelão em tamanho real, isso daí era muito sucesso. Inclusive, falando em tamanho real, fizeram as estátuas de cera deles no Museu Madame Tussauds. Isso aí é um atestado de sucesso, né? Fez estátua de cera porque tá bombando demais, que é fenômeno. Em tempos de coronavírus, muitos famosos têm feito várias lives, mas isso é coisa antiga aí pro One Direction, porque isso já tava na vida do One Direction há muitos anos. Em 25 de novembro de 2013, eles fizeram o One D Day, que foi uma live de 7 horas no canal de YouTube deles, para antecipar o lançamento do Midnight Memories, o terceiro álbum de estúdio do grupo. E o ambiente da live era muito legal, tinham sofás confortáveis para as entrevistas, uma parte interativa com uma tela enorme para os meninos ficarem conversando com pessoas, uma parede com mapa e relógios mostrando o horário em vários lugares do mundo. A banda dos meninos também estava presente para fazer apresentações ao vivo, e também tinha uma parte com uma cabine em formato das cabines telefônicas da Inglaterra, onde os fãs podiam ouvir o novo álbum. E os fãs que estavam lá eram de diversas partes do mundo e foram selecionados por meio de concursos em seus países. Do Brasil teve uma fã sortuda que esteve presente lá, que foi a Camila Caggiano, que foi a única fã do Brasil e da América Latina a fazer parte do One D Day. Ela falou que foi um dia incrível, que os meninos são muito fofos também ali nos bastidores, fora das câmeras. Ela passou o dia inteiro com eles no estúdio do YouTube em Los Angeles e teve um momento no meio das gravações que ela encontrou sem querer o Niall no estacionamento e ela deu uma carta pra ele. E aí ele guardou e no final da gravação ele ainda falou pra ela que leu a carta e agradeceu. Muito fofo. E as fãs de One Direction eram as mais intensas e podemos provar. Porque assim, ficar dormindo na fila do show, ir até o aeroporto, isso daí não é nada, tá? Perto do que elas faziam. Teve uma menina, por exemplo, que fez o casamento dela com o Harry Styles na sala de casa. Ela pegou os integrantes do grupo em papelão, lembra aqueles integrantes em papelão que vendiam nas lojas? Muito que bem. Pegou os integrantes de papelão, vestiu eles com roupas sociais, chamou as amigas para serem madrinhas junto com Louis, Liam e Zayn e colocou o Niall de padre! Sério, essas fotos aí dizem tudo. Teve até uma fã que resolveu fazer um santuário onde algumas fontes tinham dito que o Harry vomitou. Então ela fez um santuário pro vômito do Harry. Vai entender. E a vez que os fãs tentaram juntar 88 milhões de dólares pra tentar comprar o One Direction, pois é, rolou até vaquinha virtual. A real é que muitos fãs não gostavam da empresa que agenciava os meninos, chamada Modest. Falavam que essa agência tentava moldar os meninos conforme eles queriam, que isso teria sido um dos motivos da saída do Zayn do grupo. Muitos fãs doaram, mas só chegou a 1.562 dólares. E aí não foi muito possível tá comprando, né, o One Direction. E é claro que em 5 anos de banda rolaram muitas polêmicas, e também vou lembrar de algumas delas. Em 2014, o Daily Mail postou um vídeo do Zayn e do Louis fumando maconha, e isso foi muito bafo, porque o público deles era de crianças, de adolescentes, então os pais, as famílias não ficaram muito felizes, né? Teve até fã queimando o ingresso deles. Eles se justificaram, falaram. Outro momento polêmico foi quando eles usaram um macaco acorrentado em um clipe de Still My Girl, e aí vários defensores dos animais e ONGs caíram em cima da situação, e aí o representante dos meninos chegou a dar um comunicado dizendo que nenhum animal foi machucado durante as gravações. Mas a maior polêmica de todas foi a saída do Zayn, não tem como, né? Já dava pra sentir uma movimentação da saída do Zayn antes do anúncio oficial. Ele já tava mais distante, ele foi o único a não participar do casamento da mãe do Louis em 2014, ele não apareceu no vídeo dos meninos agradecendo ao EMA, e ele também não foi na apresentação do One Direction no Today Show em Orlando. Até que no dia 25 de março de 2015 rolou um anúncio oficial dizendo que Zayn tinha decidido sair do grupo e que os meninos continuariam com a banda. O comunicado foi bem ameno, dizendo que Zayn decidiu ser um garoto normal de 22 anos, que poderia relaxar e ter privacidade, que a história com Direction foi mais do que ele poderia imaginar, que se desculpava por desapontar os fãs. Os meninos e o Simon também agradeceram ao Zayn por tudo, desejavam tudo de bom, diziam que estavam tristes, mas agradeceram ele. Mas não parece que as coisas foram tão de boa e amenas assim, né? Em 2015, o Zayn resolveu abrir o jogo aí pra Capital FM numa entrevista. Ele tava com o álbum solo dele a caminho, e ele disse que ele sempre quis ir pra casa, só não sabia
quando faria e que quando aconteceu parecia certo. Ele também comentou que não gostava do som da banda. Ele falou assim: eu estou trabalhando todos os dias agora, mas estou trabalhando em músicas que eu gosto. Aquele não é o tipo de música que eu escutaria, do One Direction. Você escutaria o One Direction sentado em uma festa com a sua namorada? Eu não. Mas ele reforçou que ele não estava insultando o trabalho do One Direction de maneira nenhuma, que ele estava só falando que não se identificava. E é normal, acho que isso acontece, né? Ele também deu uma outra entrevista dizendo que ele não tinha espaço para experimentar criativamente na banda, que se ele cantava um verso um pouco mais R&B, os produtores faziam o Zayn regravar, até que saía uma versão super pop e genérica daquela versão. Então, sempre que ele sugeria alguma coisa, aquilo não se encaixava ao One Direction. Então, ele ficou cansado e aí meteu o pé mesmo. Bom, e agora a gente chega naquele momento do hiato do One Direction, né? Em agosto de 2015, o Niall decidiu responder alguns boatos que estavam rolando sobre um possível hiato do grupo. Principalmente sobre uma matéria do Wiki que saiu dizendo exclusivamente que o grupo ia dar um hiato, que eles iam dar um tempo e fazer coisas individuais, especulando se isso seria o fim da banda. Então o Niall foi no Twitter e disse: nós não estamos nos separando, mas nós vamos dar uma pausa merecida em algum ponto no ano que vem. Mas não se preocupem, nós ainda queremos conquistar muita coisa. Não posso esperar para vocês ouvirem as novas músicas que nós temos e para nos apresentarmos. Tem algumas músicas novas conforme a turnê continua. O Louis também resolveu falar sobre isso no Twitter. O apoio de vocês é verdadeiramente indescritível. É só uma pausa, não vamos a lugar nenhum. E aí, em dezembro de 2015, o One Direction se apresentou pela última vez no programa X Factor. Olha só que emocionante, onde eles foram fazer a última apresentação. Foi na final do X Factor, programa onde tudo começou, então foi muito emocionante. Antes da apresentação, o programa preparou uma homenagem aos meninos, um vídeo de vários artistas mandando recado pra eles, como James Corden, Robbie Williams, Danny DeVito, David Beckham. E a música que eles cantaram nessa final não poderia ser outra, foi History, a música dos meninos, que fala, entre outras coisas como: eu e você temos muitas histórias, nós poderíamos ser o melhor time que o mundo já viu, então não deixe isso ir. Nós podemos fazer mais algumas, nós podemos viver para sempre. Em outra parte eles cantam: esse não é o fim. Então, de uma forma, foi uma homenagem muito bonita aos fãs e a toda a carreira da banda até então. Os 4 membros do grupo se referiram ao hiato como um momento de descanso depois de 5 anos trabalhando incansavelmente, e realmente foi um descanso merecido, né? Bom, o resto vocês já sabem, né? Depois que o Zayn saiu do grupo, ele embarcou na carreira solo dele, e depois desse hiato, dessa pausa do One Direction, os meninos também foram fazer carreira solo. Até agora, o Harry, Niall e o Zayn têm 2 CDs cada, enquanto o Louis e o Liam tem 1 cada. Inclusive, os meninos adoram vir pro Brasil, né? O Louis estava com um show marcado no Brasil nos dias 9 e 10 de maio no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas ele adiou para outubro. O Niall já cancelou o show dele, que aconteceria no dia 25 de novembro em São Paulo, tudo por causa do coronavírus. E o Harry, né, até a gravação desse vídeo, ainda não alterou as datas do show dele aqui no Brasil, que deve passar por São Paulo no dia 7 de outubro e pelo Rio no dia 9. Vamos aguardar. E em 2014, depois de 4 anos de espera, o One Direction fez a sua primeira e única passagem pelo Brasil, com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Até então, o show de São Paulo foi o maior show da carreira deles, com 64 mil fãs no estádio do Morumbi. Cara, incrível, eu tava lá, foi um show incrível. Tiveram vários momentos fofos dele nos shows. Eles tentaram dar uma sambada no show do Rio de Janeiro. Teve também um momento que o Harry abaixou a calça e mostrou a palavra Brasil tatuada na coxa. Também tiveram uns momentos fora do show que os meninos curtiram muito no Rio de Janeiro, principalmente. Eles tentaram conhecer o Cristo Redentor. Foi a primeira vez que eles foram pra América do Sul e pro Brasil, então eles estavam querendo fazer esse tour, mas foi muito difícil. Eles tiveram que fugir ali num furgão de padaria. E no Rio, eles aproveitaram e fizeram uma festinha depois do show, em que alguns famosos estiveram lá, como por exemplo Manu Gavassi, Bruna Marquezine, Kaique Nogueira e Fiuk. E tiveram boatos, inclusive, que o Niall ficou com a Anitta. Vocês lembram desse boato todo? Ela deu uma entrevista pra Marília Gabriela, inclusive negando, falando que eles são amigos, que eles se tornaram amigos e que se falam de vez em quando. E ainda surgiu um boato no blog do Léo Dias, falando que a Anitta teria ficado com o Harry também. Também existem boatos de que o Harry tentou ficar com a Bruna Marquezine naquela vez, só que não rolou nada.
sei lá, né? É muito legal relembrar esses momentos. One Direction foi um grupo muito marcante, foi realmente um fenômeno durante uma época e marcou demais a história da música. E eu tô aqui na expectativa para que eles se reúnam para alguma coisa aí ainda esse ano. Vamos ver se isso acontece com os 10 anos de grupo. Me conta aí o que vocês acharam, qual é o momento que você ficou mais nostálgica, com o coração apertadinho durante esse vídeo, me conta aí. E é isso, meus anjos, pega esse vídeo e compartilha para todo mundo que é muito fã do One Direction ou que foi fã do One Direction naquela época. Dá um likezão e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto! Beijo! E aí eu tenho que falar que um dos meus momentos preferidos da história do One Direction é aquela música. 2 irmãs e um irmãozinho, minha família é um show. E os meus pais são demais como eles não têm, mas o melhor é quando vamos pra baleia. Eu sou, eu sou Unisenhor, fale, e esse é o meu bar mitzvah. Melhor meme do One Direction.